Nisso, irmãos, Deus me deu essa palavra no começo da semana. Deus falou muito comigo em relação a essa palavra durante essa semana. E de vez em quando acontece isso, irmãos. A gente não tem culto predileto aqui na igreja. Mas às vezes Deus me dá a palavra para o domingo antes da palavra da quinta. E é estranho isso, porque aí você começa a meditar na palavra de domingo e fala, Deus, mas está chegando quinta, né? E eu preciso preparar a palavra de quinta. E eu creio, irmãos, que Deus ele tem algo para liberar realmente sobre as nossas vidas hoje aqui. Amém? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Irmãos, eu estou rompendo esse livro, essa carta. Eu estou rompendo ela. Sabe por que rompendo eu digo para você? Começou a chegar aqui. Sabe por que eu digo para você isso? Porque tem alguns livros que parece que eu encalacro neles. Verdade. E tem 2 livros que eu encalacro nele. Aí ficou alto demais, eu acho que aqui fora. Aqui fora está alto agora. Um é Isaías. Eu encalacro nele, irmãos. E o outro é Hebreus. E aí, irmãos, meu Deus, por que parece que eu não rompe esses livros? E eu comecei a ler Hebreus esses dias com desejo de romper. E Deus começou a me mostrar coisas preciosas aqui, irmãos. De verdade. Que eu nunca tinha percebido. Deixa eu fazer abrir um parênteses aqui importante. Que a gente vai bater nessa tecla cada vez mais. Você tem tido o hábito da leitura da palavra? Crente, eu estou falando com você aqui hoje. Você tem tido o hábito... Aí. Você tem tido o hábito da leitura da palavra de Deus? Presta atenção em mim aqui, irmãos. Deixa que o Lucas ele trabalhe aqui. Você tem tido o hábito da palavra de Deus? De ler a Bíblia? De ler... Irmãos, por isso que tem que os técnicos virem no ensaio, entendeu? Porque essas coisas resolvem no ensaio. Porque, irmãos, muitas pessoas têm sido roubadas nisso. Muitas pessoas têm deixado de lado. Beleza, agora chegou, precisa abaixar um pouquinho. Tem sido roubado no hábito da leitura da palavra. Escute. Tem muito crente viciado na palavra do culto. Isso é muito sério. Tem muito crente viciado em pequenas falas de internet. A minha pergunta para você é: o que Deus tem falado com você nas Escrituras? O que Deus tem falado com você nas Escrituras? O que Deus tem falado com você todas as manhãs? Ontem, irmãos, foi algo tão tremendo aqui à noite. E Deus ele entregou uma palavra no momento para o pastor João aqui. Sobre assim, Deus tem andado com você ou você tem andado com Deus? O que é isso? Deus andar comigo eu vou pelo meu caminho e eu convido Deus para vir me abençoar aqui naquilo que eu quero fazer. Agora eu andar com Deus Senhor, para onde o Senhor tem ido? Eu quero ir atrás de você.
Para onde o Senhor tem ido? E é uma revelação tão grande que ele falou assim, Jesus andava com os discípulos ou os discípulos que seguiam Jesus? E nós, crentes, os dias de hoje, a gente tem andado com Jesus ou a gente tem achado que Jesus tem andado com a gente? Me parece que houve essa inversão, me parece não, certeza. E ontem a indagação aqui foi, quando isso mudou? Em que momento da história nós, irmãos, de verdade, eu tenho um tremendo pavor, Rodrigo, da gente estar no caminho totalmente errado. E Jesus está pensando assim, eu não tenho nada a ver com isso. E quando eu estou falando da gente, eu não estou falando da gente somos, eu estou falando da gente igreja global. É tanta coisa que você vê por aí, e eu fico imaginando Deus olhando do céu e falando assim, eu não tenho nada a ver com isso. Essa não é a movimentação que eu quero estar fazendo com a minha igreja nesses dias. Tanto é, irmãos, que você vê essa grande divergência teológica que não acrescenta em nada, em coisa nenhuma. Ah, porque é calvino, é porque é arminiano, é porque é pentecostal, porque... Existe isso, existe, mas isso não acrescenta nada em coisa nenhuma. Se Jesus não estiver movimentando no meio. Então eu tenho um pavor em pensar que será que a gente não está achando que Jesus está provando um monte de coisa que ele nem está lá, que ele nem está no meio. É tanto profecia que não tem nada a ver com Deus. É tanto eis que te digo que o Senhor está longe disso e tanta gente se apegando nesses eis que te digo. Tanta gente, tanto crente se frustrando porque o eis que te digo não aconteceu. E não vai acontecer mesmo, irmãos. O eis que te digo, ele vai só muitas vezes confirmar aquilo que Deus já falou comigo. Ele não vai ficar trazendo mistério novo, irmão. E eu posso te falar, não tem mistério novo. O mistério de Deus é Cristo revelado em nós. Acabou, fora disso não tem mistério, irmãos. O grande mistério foi revelado. O grande mistério que estava oculto desde a fundação do mundo foi Cristo em nós, a esperança da glória, irmãos. Esse é o mistério de Deus. Nesse mistério, a Bíblia diz que nesse mistério chamado Cristo está toda sabedoria que nós precisamos. Está escondido nele. Então, o que nós precisamos fazer? Buscar em Cristo o quê? A sabedoria que nós precisamos para viver nesses dias corruptos, nesses dias de aflições. Quem está me entendendo? Para de tentar ficar buscando mistério onde não existe mistério. Fecha parênteses. E eu quero continuar. Hoje eu quero falar sobre Jesus. O tema da mensagem hoje é nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre alma e espírito, entre junta e medula, e trazendo luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos. E é a Ele que prestamos conta.
Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente firmemente aquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontramos graça para nos ajudar quando for preciso. Amém, irmãos? Nosso sumo sacerdote. Daqui a alguns dias eu quero começar uma série de mensagens aqui na igreja, falando a respeito das faces de Jesus. Mas não é isso hoje. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. A palavra de Deus, ela traz luz às áreas mais escuras e até mesmo sombrias da nossa vida. Nós começamos a leitura dizendo assim, olha, que a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é poderosa. E para que é esse poder de Deus? Aonde esse poder de Deus, que é a palavra que atuar nas nossas vidas? A palavra de Deus, ela traz luz sobre a nossa vida. E o contexto de luz, de trazer luz é: na luz, nada fica escondido. Na luz, tudo fica mais claro. Eu sei que isso é redundante. Na luz, tudo fica exposto. E nós precisamos ser pessoas que andam na luz e não mais em trevas. A palavra do Senhor lá em 1 Pedro, no capítulo 2, diz que Ele nos tirou das trevas e nos colocou no reino do seu Filho amado. Ou seja, Ele nos tirou da escuridão e nos colocou na luz. Sabe, irmãos, e todos nós, existem áreas da nossa vida que a gente quer manter na escuridão. E geralmente a gente tenta fazer isso de Deus, esconder as coisas de Deus. Mas nós lemos aqui que nada fica escondido diante dos olhos do Senhor. E presta atenção, irmãos, eu não quero que isso soe como uma condenação de que, ai meu Deus, agora Deus está me vendo. Não, não é isso. O que ele está dizendo é, eu vejo tudo. Eu vejo tudo. Não adianta você achar que você está escondendo de mim. A gente pode até esconder das pessoas as nossas mazelas, mas de Deus a gente não consegue, irmãos. Podemos esconder das pessoas as nossas escuridões, mas de Deus é impossível. E eu quero dizer uma coisa para você: nem vale a pena tentar esconder de Deus. É tempo perdido. Quem está me entendendo aqui? Se nós quisermos verdadeiramente ser homens e mulheres de Deus, precisamos nos expor à luz da palavra de Deus, para sermos transformados por Ele. Não tem como nós nos tornarmos homens e mulheres verdadeiramente de Deus, se nós não expormos a nossa vida
à luz da palavra de Deus. E quando eu falo se expor, eu quero dizer, solta. Solta na mão dele. Deixe ele fazer por completo. Porque se a gente viver tentando se esconder dele, achar que a gente está se escondendo dele, nós estamos perdendo tempo e enganando a nós mesmos. Precisamos abrir as Escrituras, irmãos. Não para conhecer a teologia que existe na Escritura, mas para conhecer as mazelas que existem em nós mesmos. Porque quando nós passamos a andar com Deus, irmãos, a luz de Deus vai expor as nossas fraquezas. E é interessante que Jesus sempre fez isso com os seus discípulos. Quando Jesus estava para ser preso, e ele disse isso aos seus discípulos, disse o que ia acontecer. Pedro, irmão, chegou para Jesus e falou assim: Jesus, isso não vai acontecer com o Senhor, estaremos com o Senhor. Ele estava tentando esconder, irmãos, a covardia dele nas palavras. Mas ele disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Nunca farei isso, irmãos, porque existia uma covardia dentro dele que ele estava tentando esconder. Porque quando prenderam Jesus, fala assim, ele andava com ele. Falei, eu? Não. Cadê o Pedro? Que falou, Jesus, eu irei contigo. Cadê o Pedro? Pedro foi um homem de fé, andou sobre as águas. Pedro foi um homem que caminhou com Jesus, mas tinha áreas da vida dele que estavam em escuridão. Quem está me entendendo, irmãos? Então tem áreas da nossa vida que precisam ser tratadas. E para isso nós precisamos expor a nossa vida à luz da palavra de Deus. Irmãos, isso aqui é uma deixa de como fazer um devocional. Escute, preste bem atenção, parece heresia o que eu vou falar, mas não é. Se você ficar lendo a Escritura só para conhecer a Deus, talvez você vai perder tempo, porque você vai conhecer tudo de Deus. Mas a palavra de Deus, ela não quer só revelar Deus, ela quer revelar você, para você mesmo. Lâmpada para os meus pés é a tua. Sabe, nós precisamos parar de ser o crente que olha para o lado falando, tá vendo? Deus está falando com você. Não, a gente tem que ser o crente que olha assim, tá vendo? Deus está falando comigo. Só assim, irmãos, nós seremos transformados. Eu quero falar aqui 3 pontos importantes dessa palavra. Primeira coisa, irmãos, que eu quero dizer, precisamos nos apegar a Cristo. No capítulo 14 diz assim, visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. Essa palavra apeguemo-nos, esse termo, ele é do grego. E no grego ele se pronuncia kratos, que é força, vigor, uma ação poderosa. Ele quer pregar. Tadinho. Vigor, força, uma ação poderosa. Então o que nós cremos? No que nós cremos?
E a pergunta é, será que nós cremos naquilo que nós falamos que cremos? Nós cremos em Cristo, amém, igreja? Você está aqui comigo? Nós cremos em Cristo. Você crê em Cristo? Você crê verdadeiramente em Cristo? Então precisa, irmãos, ter uma ação com força, com vigor, se agarrar firmemente à palavra de Deus. Por quê? Porque Cristo é a palavra de Deus. E no princípio, João diz, aquele que é a palavra já existia. A palavra era Deus e a palavra estava com Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Oh, meu Deus! E a gente se apega a tantas coisas. A gente se apega à campanha que a igreja faz. A gente se apega aos dias difíceis. A gente se apega, irmãos, a um monte de bobageira. E a gente não se apega firmemente àquilo que nós cremos. Discipulado de mulheres aqui que teve na sexta-feira, a palavra foi: Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. E eu vou abrir outro parênteses aqui. Homens e mulheres, essa igreja tem um GD para trazer maturidade espiritual. E eu não sei onde vocês estavam. Fecha parênteses. E é tão mais importante. Apeguemos-nos firmemente àquilo que cremos. Então, sabe o que eu vejo, irmão? Nesses dias nós precisamos voltar a agarrar em Jesus. Agarrar a sua palavra. Para de ficar lambendo as suas feridas. Ai, tá difícil. Quando que teve fácil, irmão? Quando que teve fácil? A minha esposa é difícil, pastor, e você é fácil, irmão? Você é uma maionese. Nossa, que maravilha. Ah, mas meu marido é difícil. E você, irmã, tagarela, é fácil demais. Vai sempre ser difícil, irmãos. Vai sempre estar difícil. Tudo tira a gente da presença de Cristo. Irmão, hoje eu estou no modo hard, hein? Tudo rouba a gente, tira a gente do culto. É o cansaço, é o trabalho, é o passeio, é porque eu estou chateado, é porque eu estou feliz demais. A verdade é porque a gente não tem vergonha mais na cara. É porque isso aqui não é mais tão importante para a gente. Então, se isso aqui não é mais importante para a gente, é melhor que a gente não venha, irmãos. A verdade é que a gente crê mais ou menos. E mais ou menos é a mesma coisa que nada. Aí a gente leva uma vida, sabe como? Mais ou menos. Mais ou menos. Sabe o que é levar uma vida mais ou menos? Ah, hoje eu não vou na culto porque eu estou chateado. É uma vida mais ou menos. Porque você vai ser mais ou menos no seu casamento, você vai ser mais ou menos no seu trabalho, você vai ser mais ou menos em tudo que você faz, você é mais ou menos. Desculpa, mas é a verdade, ela precisa ser exposta. Ela precisa ser exposta. Ela precisa ser colocada. A palavra ela vai trazer luz sobre a nossa vida. A nossa fé precisa ser uma crença enérgica.
A nossa fé em Cristo precisa ser, sabe, algo enérgico, algo que dita os nossos dias, algo que dita os nossos passos, algo que a gente, sabe, é o carro-chefe da nossa vida. Quem está entendendo isso nessa manhã, dá um glória a Deus. Não se permita ser roubado na sua fé. Então, irmãos, primeiro ponto, precisamos nos apegar a Cristo. Ah, mas pastor, eu sou apegado a Cristo, mas eu não sou apegado à igreja. Então você é apegado à cabeça e você não anda no corpo? Para e pensa, faz um balanço se eu estou falando bobagem. Se eu estiver falando bobagem, você faz um balanço, irmãos. Está mais ou menos ou não está mais ou menos? Se essa palavra está encaixando na sua vida, está mais ou menos ou não está mais ou menos? Você precisa entender a sua posição no corpo de Cristo. Você precisa entender a sua posição no corpo de Cristo. Todas as vezes que você negligencia a sua posição no corpo de Cristo, você está negligenciando a vida do seu irmão. A gente não tem esse senso de corpo. Então, se agarrar firmemente aquilo que cremos, é cooperar com a minha vida e com a vida do meu irmão. Quem está aqui? Dá um glória a Deus. Segundo lugar, irmãos, segundo aspecto que eu queria trabalhar. Posso te falar uma coisa? Jesus entende as nossas fraquezas. Ele entende. Esse é o nosso sumo sacerdote. Por isso que nós precisamos estar agarrados nele. Por quê? Porque ele entende as nossas fraquezas. O mundo não vai entender as suas fraquezas, mas Cristo sempre vai entender as suas fraquezas. E você vai entender isso. Está escrito no versículo 15, nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Ei, deixa eu falar uma coisa, Jesus não nos condena por nossas fraquezas, quem condena são as pessoas. E por que isso é importante? Porque muitas pessoas não têm se apegado a Cristo por se sentirem condenadas. Quando elas fraquejam. Muitas pessoas quando fraquejam, ao invés dela entrar mais ainda, ela começa a se afastar. É uma coisa, faz sentido com a outra, irmãos, nós precisamos nos apegar. Porque se nós não nos apegarmos, nós vamos estar entregues às nossas fraquezas. E Cristo, irmãos, Ele não quer nos ver entregues às nossas fraquezas. Por isso Ele entende as nossas fraquezas. E o nosso grande e sumo sacerdote, Ele quer fazer o quê, irmãos? Ele quer nos ajudar nas nossas fraquezas. Agora, Cristo só vai ajudar aquele que está próximo. Porque a ajuda não depende dele, depende de quem se aproxima dele. Venha a mim, vós que estáis cansados. Mas eu não posso ir até ele. Como que eu vou até ele? Eu estou entregue às minhas fraquezas. Não, é agora que você precisa ir até ele. Não se afaste do corpo por causa das suas fraquezas. Não deixe de estar aqui por causa das suas fraquezas. Não deixe de estar na igreja por causa das suas fraquezas. Ah, mas eu estou com um pensamento assim. Vem, esteja no corpo. Quando eu falo vem, irmãos, eu não estou falando só de um culto. Eu estou falando de um corpo. Por que eu falei aqui do GD, irmãos? Ontem nós estávamos aqui, homens de Deus. Tem homens de Deus aqui ou não? Então por que você não estava aqui ontem?
E sabe o que nós estávamos aqui, irmão? Sabe o que a gente bateu um papo aqui ontem? Que a gente precisa ser amigo um do outro. Assim como eu sou amigo do Lucas, do João e de tantos outros aqui, a gente precisa ser mais amigo. Por quê? Porque um amigo ajuda o outro amigo na hora da fraqueza. Aí você quer ser crente sozinho. A gente não estava aqui para manter uma programação da igreja, a gente estava aqui para amadurecer. Eu quero ser seu amigo e eu preciso da sua amizade. E isso é o GD de homens. Não foi, Rodrigo? Isso é o GD de homens. O GD de homem é isso, é papo de homem. E eu creio que vai chegar o dia que a gente já vai chegar aqui falando um para o outro. Nossa, porque rapaz, essa semana eu estava no trânsito, eu mandei o rapaz lá para aquele lugar. Me ajuda aí, ora comigo que eu estou arrependido disso. Não, a gente faz isso e esconde. Mas não esconde de Deus. Ah, porque chegar aqui no GD de mulheres, eu creio que as mulheres vão chegar, vem cá, essa semana eu caí na fofoca, eu falei mal de fulano de tal. Me ajuda. Não, aí tenta esconder a fofoca. Quem está me entendendo? Não estou falando mal, irmãos, eu estou falando de áreas que é a fragilidade das pessoas. E o Senhor, Ele entende as nossas tentações. Agora preste atenção, irmãos, Jesus nos ajuda a vencer as nossas áreas vulneráveis. Jesus quer te ajudar. Agora, irmãos, presta atenção. Jesus não é um personagem. Ele é um corpo que se move, é uma pessoa que se move na face da terra. Olha para o seu lado e veja que aí do lado tem uma parte de Jesus. Você não olhou, que eu estou vendo que você não olhou. Olha para o seu lado e vê que aí do lado tem uma parte de Jesus. Porque se a igreja é o corpo de Cristo, aí você olha e fala assim, mas que pedaço de Jesus cheio de defeito, né? Essa é a composição do corpo de Cristo. Pessoas imperfeitas seguindo o cabeça, o perfeito. E Ele nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Sabe por quê? Porque eu estou no corpo. Eu estou apegado. Irmãos, apeguemos-nos firmemente àquilo que cremos. Se você crê em Cristo, você precisa estar apegado à igreja também. Se você não entender esse mistério, aí que está em Cristo está toda a sabedoria, na igreja está toda a sabedoria. Quem está comigo aí? Muitas pessoas se afastam quando fraquejam, mas na verdade precisa ser ao contrário. Devemos nos achegar quando estamos fracos, mais ainda. Esse é o ambiente da igreja. Não é um ambiente de condenação, é um ambiente onde você vem a Cristo, para que Cristo possa te ajudar a vencer as suas fraquezas. Irmãos, a palavra diz que Jesus ele foi tentado nas nossas tentações. Você imagina como que Cristo combateu isso, irmãos? No período que ele estava na face da terra. Ele foi tentado em tudo, porém não pecou. E o que isso significa? Significa que é possível. Que é possível. Ah, pastor, mas eu não consigo. Irmãos, às vezes eu acho que eu não consigo também, mas dá. Por quê? Porque tem uma área que eu sou fraco, que o Lucas é forte. E se ele consegue, eu consigo. E tem área que eu sou forte, que talvez você é fraco. E se eu consigo, você consegue também.
E isso é corpo. Quanto mais longe você estiver do corpo, mais enfraquecido você vai estar. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. É isso que é o corpo de Cristo. É isso que é a igreja. Por isso nós somos pedras vivas. Irmãos, isso é poderoso demais o que está sendo compartilhado nessa manhã. Você não é forte demais para viver longe do corpo de Cristo. Longe do corpo de Cristo, irmãos. Quando você for ver, você vai estar atolado nas suas fraquezas, nas suas debilidades. Por isso eu digo, irmãos, que a igreja ela não pode ser um ambiente de condenação. Ela precisa ser um ambiente de arrependimento. Um ambiente de confissão. Um ambiente, irmãos, de nós abrirmos as nossas mazelas. A igreja nunca vai ser o lugar dos perfeitos, vai ser o lugar do aperfeiçoamento. Quem está me entendendo aqui? Irmãos, outro dia eu disse aqui, eu vou repetir. A igreja, nós precisamos estar preparados para receber quem? Os fracos. Porque nós somos fracos. Outro dia eu disse que nós precisamos estar preparados para receber os travestis, as prostitutas, os mentirosos, os corruptos, os ladrões, os traficantes. Por quê? Porque é somente nesse ambiente, irmãos, que nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Agora, enquanto a gente se espantar com o pecado do irmão que está do nosso lado, nós nunca vamos estar abertos para receber essas pessoas. Porque, irmãos, não tem uma pessoa pecadora do seu lado para você se espantar com ela. Ela está do seu lado que é para você ajudar ela. Foi por isso que Deus colocou ela perto de você. Foi por isso que você ficou sabendo da fraqueza dela. Não para expor a fraqueza dela, mas para ajudar ela na fraqueza dela. Quem está aqui, dá um glória a Deus. Será que nós queremos ser essa igreja? Ou nós queremos ser a igreja da ilusão, do conto de fadas, do plim-plim, milagre, dos votos mentirosos, dos votos enganosos. Vem aqui e faz um voto para a sua prosperidade. Mentira! Que seja anátema. Que igreja que a gente quer ser? A igreja que quando a pessoa entra, fala, ô meu irmão, vem cá, Tom. Ô meu irmão, vem cá, filho. Bermuda, tatuagem. É casado ou amaziado? Porque o amaziado não pode tomar santa ceia, mas pode entregar o dízimo. Que hipocrisia. Que hipócritas. Aprendi ontem. Só um exemplo, filho. Sou um grande homem de Deus. Mas se o Tom entrar no monte de igreja de bermuda, camiseta e bombeta, o pessoal vai falar assim, precisa se converter. Só Deus sabe quanto esse homem já se converteu e o que a luz que ele é lá na pista de skate, nos lugares onde ele está. Todos os sábados ele faz obras para as pessoas carentes, que a maioria de nós aqui não fazemos. Todos os sábados da aula de skate para um monte de moleque que era para estar caminhando para fumar maconha. Mas o Tom sabe que esse mundo não presta, então ele dá a vida dele para que as pessoas venham aprender algo.
Deus abençoe sua vida, Tom. Que igreja a gente quer ser, irmão? Nossa, mas você viu o que o irmão fez? Para com isso, amarra a tua língua. Ou eu vi o que o irmão fez. O irmão quer ajuda para vencer isso? Quer ajuda para vencer nessa área? Estou aqui. Vou pegar na sua mão. E eu vou vencer essa área junto com você. Porque Cristo entende as nossas fraquezas. Quem não entende são as pessoas. Agora, eu não me assusto com as pessoas lá de fora não entender as nossas fraquezas. Eu me assusto com os crentes não entender as nossas fraquezas. É isso que me assusta. Aí me parece que lá fora as pessoas entendem mais as fraquezas uns dos outros, porque se o cara vai no bar e fala, tô com o saco cheio da minha esposa. Aí o cara fala, fica tranquilo, desce uma aí pra ele, vamos tomar uma junto, vamos conversar e tal. Esse cara, porque mulher não presta mesmo, porque ela só reclama, porque não sei o quê. Aí o cara sai dali. Um dia, cara, um tio meu falou pra mim assim, sabe por que eu vou pro bar? Porque lá eu dou risada. Lá os caras me entendem. Ele falou, um tio meu, né, amor? E a igreja? Entrando um pecador. Misericórdia. Eu sei o que ele fez no verão passado. Irmãos, eu não quero ser essa igreja. É muito chato ser essa igreja. E eu penso que essa igreja vai estar muito longe daquilo que Jesus está nos ensinando. Mas sim, irmãos, nós precisamos ser a igreja que prega a verdade, que ensina a verdade e que ajuda um ao outro a vencer os seus pecados e as suas debilidades. Não adianta você querer esconder das pessoas, porque de Deus você não esconde. Oh, Jesus, obrigado pela tua palavra. E para encerrar, irmãos, Jesus, o nosso sumo sacerdote, tem para nós misericórdia e graça. No versículo 16 diz assim: assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde recebemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Quando for preciso. Escute, eu fui dar uma pesquisadinha básica. Essa misericórdia aqui, essa origem no grego também. A pronúncia é eleos ou eleos, que significa bondade, boa vontade ao miserável, ajuda ao aflito, pessoa que exercita a virtude da misericórdia, clemência de Deus. Uau! Olha o que ele diz, se aproxime do trono da graça. Se aproxime do trono da graça. Com confiança. Por quê? Porque no trono da graça a gente encontra a bondade de Deus. A gente encontra a bondade ao miserável que somos. No trono da graça nós recebemos ajuda às nossas aflições. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Então, olha a importância de nós irmos a esse acesso, irmãos. Nós acessarmos esse lugar que se chama
trono da graça. A importância de nós acessarmos esse lugar todos os dias da nossa vida. Trono da graça, por quê? Porque diante do trono da graça nós vamos encontrar alguém exercitando a virtude da misericórdia, que é o próprio Jesus Cristo. O mundo não tem misericórdia, irmãos, mas Jesus, ele dá misericórdia. Precisamos entender que Jesus sempre terá essa bondade para aqueles que se aproximam dele. E eu queria te dizer, irmãos, aonde você está nesse momento, eu queria te perguntar, aonde você está nesse momento? Você está no trono da graça ou você está distante do trono da graça? Jesus, ele quer te ajudar nas suas aflições. Jesus, ele quer te ajudar. Jesus, ele tem clemência para você. Clemência é, me ajuda de novo. Não é, pastor? Me dá mais uma oportunidade. Repensa sobre isso. E é isso que nós vamos diante do trono, diante da graça. E quando o Senhor está lá, irmãos, e nós estamos abrindo nosso coração, dizendo, Jesus, eu preciso disso, eu preciso da sua ajuda, eu não consigo. E aí ele fala, tá bom, filho, eu vou te dar uma outra oportunidade. Por quê? Porque isso é clemência, isso eu tenho para você. Ah, Jesus, mas isso está me afligindo. Sim, eu vou ajudar o aflito. Só que, irmãos, isso acontece quando nós estamos diante do trono da graça. Isso acontece quando nós estamos diante do trono da graça. O problema é que muitos de nós achamos que nós estamos bons o suficientes para não precisar ir ao trono da graça. E talvez, irmãos, a maior fraqueza sua é você achar que é bom, melhor que os outros. Talvez essa seja a sua fraqueza. Porque Paulo diz que nós não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. Não ache que você é bom o suficiente para não precisar ir ao trono da graça. Eu e você, todos nós precisamos estar todo dia nesse lugar. E sabe qual é um sinalizador que nós estamos fraquejando? É quando a gente começa a olhar demais a fraqueza dos outros. Por quê? Porque geralmente a gente esconde a nossa fraqueza na fraqueza dos outros. Nós escondemos os nossos erros nos erros dos outros. Então eu falo alto o erro do outro, para que ninguém consiga ver o meu. Misericórdia é o que encontramos no trono da graça. Jesus sempre vai oferecer ajuda aos aflitos. As misericórdias de Jesus são inesgotáveis. Lamentações diz isso. Lamentações, no capítulo 3, versículo 22 e 23, diz assim: o amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Você pode dar um glória a Deus por isso. Ele quer nos ajudar, irmãos, mas nós precisamos querer a ajuda de Deus. Eu estou com um desejo muito grande que nós nos tornemos corpo verdadeiramente de Cristo.
para que a gente possa ajudar um ao outro a estar nesse lugar, a ir a esse lugar chamado trono da graça. Ô, irmão, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Parece, eu sei que pode soar que eu estou fazendo um lobby para que isso aconteça. Não, irmãos, porque os jovens já estão vivendo isso. Quando tem os GDs na igreja já acontece isso, mas eu estou muito ansioso para que os nossos PGs comecem a acontecer. Por quê? Porque é no PG que nós vamos ser corpo de Cristo. Eu sei do que eu estou falando, irmãos, é nos pequenos grupos que nós vamos crescer e ajudar uns aos outros. O culto não dá tempo, irmãos. Não dá tempo para questionar, não dá tempo para perguntar, não dá tempo para investigar, não dá tempo para conversar. Mas o dia que tiver um PG na sua casa, ou no dia que você for num PG na casa do seu irmão, ali se torna uma família espiritual, com amizades espirituais, com amizades sadias, que repartem o pão da palavra de Deus todas as semanas juntos. Isso precisa começar, irmãos. Os nossos melhores amigos estão aqui, você só não conhece ele ainda. Você vai conhecer ele quando você participar de um PG. É verdade o que eu estou falando. Tem palavras aqui, irmãos, que dá vontade de sair daqui, porque foi tão bom, irmãos, compartilhar a live que a gente fez sobre intercessão, irmãos, porque a gente estava junto, conectado com 30 pessoas ali naquele momento, conversando, falando, um levantando a mão e colocando uma situação, outro levantando a mão lá e expondo algo, e isso é precioso demais. E ainda fora isso, as pessoas passando no WhatsApp, pastor, tem essa questão e tal, e a gente lendo, e é isso. Mas, irmãos, isso vai acontecer nos lares, nas casas. Então não tenha vergonha de abrir a sua casa. Não tenha medo de abrir a sua casa. Não tenha medo de querer ser um discipulador de PG. E por último, graça. Graça. Essa palavra, ela no grego é chairo. Que revelação essa palavra. E essa palavra no grego, ela significa regozijar-se, estar contente, ficar extremamente alegre, estar bem, ter sucesso, receber favor. Esse é o significado da palavra graça no grego. E sabe o que eu entendo, irmãos? Que quando a gente vai diante do trono da graça, o que ele nos dá? Nós encontramos graça para nos ajudar quando for preciso. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Todo o prazer que a nossa alma precisa está nele. Gozo, alegria, bem-estar, sucesso, favor, está nele. Escute, tudo o que a nossa alma precisa está em Jesus. Está em Cristo. Jesus não vai nos dar alegria. A nossa alegria está em Cristo. Porque se Cristo der alegria para a gente pega a alegria e vaza. Não. A nossa alegria está nele. O que nós precisamos estar nele. Por isso ele fala assim, apegue firmemente aquilo que você crê. Então, irmãos, tudo o que nós precisamos está em Jesus Cristo. E ele diz que ele nos dá isso para nos ajudar. Ou melhor, que ele diz, irmãos, a gente pode desfrutar do que está nele. Mas está nele. Sempre vai estar nele. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus.
Jesus não vai nos dar tudo que nós precisamos estar nele. Foi como a Valéria disse aqui, o evangelho do me dá, eu quero. Não, irmãos, ele não vai dar nada. Ele vai nos dar ele. Ele se nos deu. A gente não está entendendo. A gente não entende. Todo aquele que está em Cristo. As coisas velhas se passaram, tudo novo se fez. Permaneçam em mim, e que minhas palavras permaneçam em vós. E então pedireis o que quiseres e vos será feito. Irmãos, nós precisamos estar nele. Por quê? Porque nele está a graça. Ele é a graça. Ele não te dá a graça, ele é graça. Jesus é a pessoa de Deus. Em Cristo, encontramos o contentamento. Estar contente, irmãos, é acreditar na suficiência de Cristo. Contentamento. E sabe que o mundo hoje está perdido na falta de contentamento. Ninguém é contente com o que tem. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque tem um vazio que precisa ser preenchido. E esse vazio é a ausência de Cristo. Esse vazio é a ausência de Cristo. Por que tem pessoas, irmãos, que precisam sempre estar comprando? As pessoas chamam isso de uma doença, mas eu chamo isso de falta de Cristo. Porque Cristo é o suficiente. Eu me contento com aquilo que já está, eu não preciso de mais para me sentir algo, não. Jesus é suficiente. Jesus me basta. 1 Timóteo capítulo 1, verso 14 diz assim: o Senhor fez sua graça transbordar e me encheu de fé e do amor que vem de Cristo Jesus. No trono da graça, recebemos misericórdia. E graça. Paulo disse: a tua graça me basta. Se nós pegarmos o contexto do que significa a palavra, a tua alegria me basta. O teu gozo me basta. O teu favor me basta. O que o Senhor proporciona para mim, me basta. Eu não preciso de mais nada. Que o Senhor derrame sobre nós contentamento. Que hoje você possa estar de encontro com a misericórdia de Deus. Que você esteja encontrando nessa manhã aqui graça para te ajudar quando for preciso. E a graça, irmãos, nós precisamos todos os dias. Todos os dias nós temos um leão dentro de nós que nós precisamos vencer. Às vezes nós enfrentamos leões externos, mas nos deixamos ser vencidos pelos leões internos. Você é refém da sua própria mente, da sua próprio pensamento. E esse é um leão que você precisa vencer. O seu maior inimigo não é o diabo, porque o diabo já foi vencido na cruz do Calvário, você não precisa vencê-lo mais. O maior inimigo, irmãos, nosso, somos nós mesmos. São os nossos pensamentos. E esse é o leão que a gente tem que vencer todos os dias.
O leão que fala abandona, desiste, pica o pé, sai fora. O que adianta servir ao Senhor? É esse leão, o leão, o pensamento. Por isso, todos os dias eu preciso me nutrir com a palavra de Deus. Por isso que todos os dias eu preciso dessa arma. A Bíblia diz que ela é uma espada, irmãos. Por isso que todos os dias eu preciso meditar, irmãos, porque os meus pensamentos me levam para tão longe daquilo que Deus quer. Os meus pensamentos, irmãos, me afastam do propósito de Deus para a minha vida. Então todos os dias eu preciso regar os meus pensamentos com um pouquinho da água da palavra. E amanhã eu rego mais um pouco, e amanhã eu rego mais um pouco, e eu vou lavando a minha mente desse mundo profano, corrupto, caído. É isso que nós precisamos. Eu queria pedir que você se colocasse de pé nesse momento. Eu quero fazer algo aqui de maneira profética. Eu quero chamar os pastores aqui na frente. Eu quero pedir que os intercessores fiquem aí na retaguarda. E eu queria te convidar à frente, você que dá um passo. Aqui simbolicamente é um altar. E você que precisa nessa manhã receber uma oração da igreja, do corpo, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse à frente. Os pastores vão estar aqui orando por você. Se eu fosse você, eu saía correndo daí, eu vim aqui para frente receber a oração. E o louvor vai estar adorando e eu quero te encorajar. Irmão, seja o primeiro você mesmo, não tem vergonha de sair. Se espalhe aqui na frente, por favor, pastores. Se espalhem aqui. Vem à frente, vamos adorar Jesus. Enquanto isso, você vai sair do seu lugar e nós queremos orar por você. Pastor, eu sou intercessor, eu também preciso de oração. Vem aqui para frente, nós queremos orar. Vamos adorar Jesus, vamos adorar, vamos adorar. Não tenha vergonha, sai do seu lugar.